Quais atitudes você já fez para reconciliar com o irmão, com um familiar, com um amigo? Ou, uma outra pergunta, quais atitudes você não fez de reconciliação que talvez você esteja refletindo, os anos estão passando e você ainda não tomou aquela atitude para poder reconciliar com uma pessoa que você está neste momento sentindo saudade? E quais atitudes que Jesus Cristo fez para nos reconectar com o Criador? Senta, vamos juntos estudar a lição da classe dos professores, juntos, essa lição maravilhosa que vai falar sobre esses e outros temas. Seja muito bem-vindo à classe dos professores. Olá pessoal, tudo bem? Que bom, que maravilha, estamos juntos aqui mais uma vez para estudar essa lição maravilhosa que vai falar de reconciliação, que vai falar de esperança e muito provavelmente você que está assistindo aí já está passando um tempinho, o tempo está passando e você está deixando esse processo de reconciliação para depois. Não deixe não, porque o depois pode não acontecer. Então essa lição realmente vai trazer uma reflexão muito importante sobre essa temática e vamos juntos estudar a lição. Mas antes da gente estudar a lição, eu vou pedir para que a Lívia Vilela, para quem já conhece, a primeira-dama, aquela que manda aprender e manda soltar lá em casa, né, para fazer uma oração. Pode ser, Lívia? Pode sim. Oremos. Senhor, neste momento em que vamos abrir a Tua Palavra e recordar o estudo dessa lição, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar e trazer à nossa mente importantes lições daquilo que precisamos avançar na nossa vida cristã. É isso que eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a lição 9, nós temos aqui a reconciliação e esperança, e o verso para memorizar está em 2 Coríntios 5, 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E nós temos aqui Paulo falando justamente sobre, através do intermédio da cruz, e nós temos aqui até a simbologia da figura da lição, um papel meio rasgado, né, e remendado, mas com os dois irmãos ali se reconciliando com o coração. Então, uma imagem que simboliza o que nós precisamos, o que nós devemos fazer. E Paulo aqui nos traz que justamente falando que esse processo de reconciliação é um processo individual e destaca justamente na passagem dessa semana. Assim como a atmosfera cósmica, essa reconciliação ela ocorre por meio da morte de Cristo. E a cruz deixa de ser apenas um símbolo passivo e passa a tornar uma realidade ativa em que o amor de Deus transforma vidas à medida que as pessoas ouvem o Evangelho e recebem a Cristo. E a esperança vai glorificando. Então, realmente, a palavra de Deus é isso. À medida que você entra em contato com a palavra de Deus, você vai compreendendo, isso vai fazendo parte da sua vida, vai mudando as suas atitudes, você se reconcilia com o Criador, você se reconcilia com você mesmo, e aí você está próximo, né? Está muito mais apto a reconciliar com o próximo, e essa é uma jornada linda, porque um dia, muito breve, nós teremos uma grande família completamente reconciliada no céu. E é isso que você, por isso que você está aqui e é para lá que nós iremos. Então nós vamos agora começar a lição de domingo. Nós temos um convidado muito especial, o pastor Otávio Barreto. Seja muito bem-vindo, pastor. Então, eu vou te fazer a pergunta e antes da pergunta você se apresenta, fala um pouquinho do seu ministério e para que o nosso público conheça você. Então nós vamos aqui agora reconciliando das más obras. Nós lemos, né, pastor, Colossenses 1, 21 e 22, e a pergunta é, o que significa dizer que estávamos separados de Deus e éramos inimigo dele, né? E o que a morte de Cristo tem e ela obteve por nós? Nós lemos também Efésios 5, 27 nesse contexto. Olá, Ricardo, demais amigos, você que nos acompanha. É uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus contigo. Eu atualmente estou aqui na divisão sul-americana da Igreja Adventista, ajudando numa área que é a associação ministerial, que busca capacitar pastores, o ancianato, o diaconato, para servirem melhor à igreja. Então, nós estamos aqui juntos nessa missão. É interessante percebemos que antes de reconciliarmos uns com os outros, nós precisamos ter consciência da reconciliação com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o ser humano pecou, o ser humano foi egoísta, ele se separou de Deus.
E nessa separação, o ser humano ficou muito distante do Criador. Daí veio a ponte, Jesus Cristo, que é a nossa ponte de volta para Deus, para reconciliar-nos com Deus. Por isso que nós dizemos que nossa religião é o cristianismo. Religião vem do latim religare, que quer dizer religação. Então, a morte de Jesus nos religou a Deus. E aí é interessante que aqui na lição de domingo fala de 3 aspectos que simplificam o evangelho. Primeiro, nós não podemos nos reconciliar sozinhos, nós não podemos nos salvar sozinhos. Segundo ponto é que, ao aceitar a morte de Cristo como essa religação, essa morte passa a ser nossa também. E aí, por fim, o terceiro é que passamos a ter uma vida em Cristo. E isso nos ajuda a vivermos reconciliados com Deus. Que maravilha ter uma vida assim, porque é uma vida diferente, eu posso afirmar a vocês. Reconciliados com Cristo. É É uma vida maravilhoso. realmente diferente, né? E pena que a gente não tem tempo aqui, né? Mas se cada um pudesse dar um testemunho de como é que foi esse processo de reconciliação, de conexão, com certeza você também tem a sua história e é maravilhoso realmente a gente perceber que essa reconexão e essa religação traz uma vida nova e uma vida com muito mais abundância e plenitude. Chegamos agora na segunda-feira, Lívia, então também você dá a sua saudação, a sua apresentação. Nós temos aqui se permanecer na fé, se permanecer na fé. E nós lemos Colossenses 1, 23, e a pergunta é, o que você entendeu sobre permanecer alicerçados e firmes na fé? Vou começar pelo final. Paulo deixa claro que a salvação exige perseverança na fé. Aceitar Jesus é fácil. É fácil, não é difícil aceitar Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha entre 18 e 19 anos. Já 25 anos, 26 anos se passaram. E em muitos momentos o permanecer que é difícil. E aqui em Filipenses ele fala, em Efésios ele fala que temos que nos permanecer firmes em Cristo, porque todo esforço é inútil se a gente desistir. Então, como Paulo mesmo fala, essa jornada cristã ela é uma maratona. Não são 100 metros rasos que você vai correr em 10 segundos, como o Usain Bolt. Não, é maratona. É botar um tênis e começar a correr e saber que vai demorar muito, vai cansar muito, vai doer muito. O pé vai doer, a panturrilha vai doer, as costas vão doer, o braço vai doer, tudo vai doer. Você vai ficar com sede, você vai ficar cansado, você pode pegar chuva no meio do caminho, pode ter muito sol. Enfim, N coisas podem acontecer nessa maratona e que vai ser difícil. Vai ser difícil. A gente comentou aqui na lição anterior que ser cristão é esse paradoxo perfeito de nos alegrar em sofrer. Nós somos felizes no sofrimento, de sofrermos por Cristo, de matar o nosso próprio eu para aceitar a vontade de Deus, para permanecer na vontade de Deus, confiar em Deus. A gente fala que a gente confia em Deus, mas eu posso dizer que a grande maioria a gente não confia, não. E não confia 100%. Muitos momentos a gente quer pegar o controle para as nossas mãos de novo. Então, aqui esse se permanecer na fé. Fé não é sempre também que você está acreditando, cheio de esperança ou cheio de... Não, tem momentos em que vai estar tudo muito ruim e mesmo assim você vai ter que acreditar sem ver nada, sem ver nenhuma esperança, sem ter nenhuma perspectiva, você vai continuar acreditando que Deus está traçando um caminho, que a hora que você botar o pé, você não vai cair, vai ter terra firme para você pisar. E isso é uma... Isso aqui, como você falou, se a gente fosse testemunhar de quantos momentos na vida a gente já passou do permanecer, de falar bem assim, tá tudo ruim, tá tudo muito difícil, eu tô sofrendo, eu tô sangrando, eu não tô vendo esperança de que nada vai mudar, tá dando tudo errado. E você permanecer na fé, isso sim que é o diferencial do cristão. E Romanos vai falar que à medida que a gente vai passando por isso,
isso vai produzindo Perseverança, perseverança, persistência, persistência. esperança. E para que o amor de Deus seja derramado no nosso coração, a gente precisa passar pela tribulação. A verdade é que cada tribulação, cada guerra que você passa com Deus, você sai fortalecido. Sim, E na próxima você já não se desespera tanto, que você fala, não, eu sei que uma hora o céu vai abrir, o mar vai abrir, alguma coisa vai acontecer e Deus vai me dar livramento. verdade. E lembra, o mar não abriu para Moisés passar. Moisés, ele andou Botou o pé. para que o mar abrisse, né? Então essa é a diferença, né? Então a gente precisa marchar. E quando a gente marcha e quando a gente não desiste, o mar se abre e quando a gente percebe, fala, uau, aconteceu, né? Então a gente precisa ter isso, né? Então chegando agora na terça-feira, Leonardo também pode dar sua saudação inicial para o nosso público. Nós temos aqui o plano eterno de Deus e nós lemos aqui Colossenses 1, 24 e 25. E a pergunta que o autor faz aqui, o que Paulo escreveu sobre o sofrimento que experimentava por causa de Cristo? Muito bom estar aqui mais uma vez, né, com os irmãos, falando aos irmãos que nos escutam. Bom, o que Paulo falou, né, é até contraditório, né? Ele está preso ali, sofrendo, e ele fala, né, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta nas aflições de Cristo. Então, ele estava feliz, né? Por quê? Porque o evangelho estava sendo pregado, né? O contexto em que ele escreveu a carta de Colosso e de Filipenses, eles estavam na mesma prisão ali, né? Então, ele recebeu a notícia da fé dos irmãos de Colosso e aquilo animou ele, né? Que estava crescente, os irmãos estavam fervorosos, né? Então, aquilo animou ele mesmo em meio ao sofrimento, né? E é interessante que ele mesmo falou sobre o sofrimento em Romanos, queria ler rapidamente aqui, Romanos 8, 18, o que ele falou sobre o sofrimento? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, ele tinha isso em mente, né? Então, isso o fortalecia. A glória que seria manifestada em nós, por meio de nós, como instrumentos de Deus neste mundo, é muito superior do que o sofrimento que nós passamos aqui na Terra, né? As tribulações, como a Lívia colocou. Então, é tudo para um bem maior, né? Paulo sabia que ele era uma pecinha pequena no plano maior de Deus. E que pecinha pequena, né? Que exemplo deixou para nós. Da mesma forma, nós hoje também somos uma pecinha, né, no tabuleiro ali, que faz parte de um plano maior que Deus está no controle. E ter essa certeza que Deus está no controle me conforta bastante porque eu tenho certeza que aquele que é fiel, aquele que prometeu e sempre cumpriu, é quem está no controle e não falha, né? Então, essa é a certeza que Paulo tinha, a certeza que eu tenho, a certeza que eu compartilho com os meus irmãos, né, para que todos nós possamos ter. Maravilha, muito bom. Eu gostaria de perguntar para você, o que está sendo mais relevante até agora? Gostaria que você deixasse aqui nos comentários sobre qual aprendizado você está tendo. E eu gostaria agora de deixar alguns recados. O primeiro é o seguinte, você entende que o corpo é o templo, é morada do Espírito Santo. E muito provavelmente você tem uma preocupação com a sua qualidade de vida. Então, eu queria fazer um convite, na verdade, um presente para você. Clica aqui nesse QR Code, nós vamos te dar de presente um mapeamento de qualidade de vida para que você saiba como é que está a sua saúde física, a sua saúde emocional. É gratuito, é só clicar aqui e fazer o mapeamento de qualidade de vida, um presente nosso para você. Eu gostaria também, assim que você terminar de assistir, você não vai fazer outra coisa não. Você reflete, respira, toma uma água e vai direto assistir a lição dos incríveis da Bíblia, onde o nosso irmão Virivelto, junto com a Poliana, está lá fazendo um trabalho maravilhoso também para você realmente completar o seu entendimento. E agora eu gostaria também de fazer uma divulgação interessante, né? Se você quer realmente fazer uma faculdade com flexibilidade ou com qualidade, você precisa conhecer o EAD do UNASP. É uma universidade adventista que tem inscrições abertas, então você clica aqui embaixo também, tem um QR Code para você conhecer um pouquinho dos cursos que o UNASP está oferecendo, para que você possa também, enquanto Jesus não volta, ir se capacitando cada vez mais. Agora vamos voltar aqui para a nossa lição, chegamos aqui na quarta-feira, né, Pastor Otávio, nós temos aqui o ministério de Deus é revelado, na verdade o mistério de Deus é revelado, e nós lemos Colossenses 1, 26 e 27, e Paulo justamente mencionou 2 vezes sobre o mistério. E a pergunta é, que mistério é esse, pastor? E mais,
como os textos de Efésios 1, 7 a 10 e Efésios 3, 3 a 6 fala sobre o mistério de Deus e como isso nos ajuda a entender diferentes aspectos do plano de salvação. Esta é uma pergunta extraordinária. Imagina algo maior caber ou estar contido em algo menor. A física não concebe isso. A física vai dizer que é impossível por causa da grandeza, da massa, enfim. Mas nós enxergamos à luz da Bíblia o Criador se tornando criatura, se revelando aos seres humanos. E você deve ter visto na lição dessa semana que Cristo ter habitado entre nós foi o grande mistério. Foi o grande mistério. O Criador do universo tornando-se um bebê. Isso apenas a revelação pode nos mostrar. Mas é importante perceber que em Efésios, capítulo 1 e também no capítulo 3, Paulo enfatiza dois aspectos. O primeiro é que em Cristo todas as coisas convergiram. Tudo foi feito por ele e para ele, por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então, em Cristo está tudo convergido. Agora, um outro aspecto interessante é que ele nos enxertou. Não sei se vocês têm ascendência judaica, mas eu não tenho. E em Cristo nós fomos enxertados nas promessas e na herança do povo escolhido de Deus. Então, o mistério de Deus, Jesus Cristo revelado, fez com que tudo isso acontecesse. Tudo nele, para ele, por ele e nós enxertados nesta herança maravilhosa. Amém. Quão profundo, hein? Que profundo agora, pastor, essa contribuição. Maravilha. E nós agora vamos avançar para o poder do Evangelho, ampliando um pouco essa visão que o pastor Otávio acabou de trazer. E nós lemos, né, Lívia, em Colossenses 1, 28 e 29. E a pergunta é, qual é o foco de Paulo nesses dois versículos? E por que ele utilizou as expressões todos, cada um e cada pessoa? Essa promessa, né, de que nós nos tornamos o Israel espiritual. Uma curiosidade sobre mim, o pastor falou que não tem ascendência judaica. Eu fiz aquele teste de DNA que tem nos laboratórios, né? Eu descobri que eu tenho um pouco de sangue judeu, Olha só. 5%. Tem DNA judeu, sim. E trazendo para a lição a universalidade do Evangelho, né? Palavras como todos, cada um, cada pessoa. Paulo tinha a plena certeza de que eles conseguiriam pregar o Evangelho a todo mundo e que Jesus voltaria no tempo dele. Ele esperava a volta de Jesus como algo que iria acontecer ali, talvez por isso na lição anterior ele tinha aquela pergunta, né? Eu vou glorificar a Cristo agora melhor vivo ou na minha morte? Como que vai ser? Ele tinha a expectativa de ser solto porque ele estava preso, mas ele se alegrava ao receber mensagens das igrejas, onde chegavam mensagens, né, de que as pessoas estavam se convertendo, estavam crescendo em Cristo. E aqui a lição fala dos pais de um bebê celebram cada conquista. E nós que somos pais, eu sempre falo dos meus filhos aqui, né? O tanto que é bonitinho quando eles falam errado, mas quando eles deixam de falar errado também, é maravilhoso. E nós devemos ter esse crescimento, porque imagina, você aceitou Jesus, 10 anos se passaram, e você continua o mesmo. Aqui com a lição lá na frente fala da palavra grega traduzida como perfeito, tem o significado de algo completo, sem defeito. Nós temos que caminhar sempre para melhorar, né? Paulo fala em um determinado momento que bebezinho bebe leite, mas gente crescida o quê? Come comida. Um adulto não vai viver só de beber leite, vai ficar até desnutrido. Então, isso trazendo também para o Evangelho,
Nós temos que ter essa consciência de que o evangelho é para todos. Todos vão ter oportunidade de aceitar ou de rejeitar essa mensagem e que nós temos que continuar o quê? Depois de aceitar, sempre crescendo, até para que continuemos unidos. Porque, por exemplo, quando você é novo na fé, algumas coisas você cai de bobo, né? De patinho, como a gente diz assim no linguajar até das crianças, caiu de patinho. Mas passa uma vez, duas vezes, 1 ano, 2 anos, você vai amadurecendo e você já não cai mais naquilo. Aquilo ali o inimigo já não consegue mais te enganar, ele precisa ter um plano mais bem elaborado. Antes, uma coisa bobinha, você já se desestabilizava. Agora não, agora você já está ficando mais esperto, está pisando mais firme. Então, o poder do evangelho é esse, é a gente estar o tempo todo em crescimento. Todos os dias nós temos coisas novas a aprender na Bíblia. E uma coisa que você falou que eu achei interessante sobre Paulo, né? Ele tinha a convicção de que o evangelho seria pregado a todos e que Jesus voltaria naquele tempo. Para uns parece ser inocência, mas quão importante é a gente ter esse senso de urgência, né? Se todos nós tivéssemos essa certeza, mesmo que equivocada, de que Jesus vai voltar nesta geração, mesmo não se preocupando com o tempo, isso despertaria em nós também um senso de urgência da pregação do Evangelho. Né? Então, quando às vezes a gente fala, não, mas será que é daqui a 100 anos, 200 anos? Isso também pode nos trazer uma situação, mas vai vir, vai demorar. Então, essa fala sua me deu de trazer isso para o meu coração, de que vai ser nesta geração. É nessa geração, vamos pregar. Né? E se não for, a gente vai fazer o nosso papel de pregar de uma maneira ampla, de uma maneira viva, de uma maneira reavivada. Eu acho que está aí a importância desse senso da urgência, né? Eu falava aqui antes que eu tenho, os meus filhos têm 11 e 9 anos, os nossos filhos, né? E eles têm plena convicção de que Jesus vai voltar e eles vão ver Jesus voltar. Amém. Eles têm certeza absoluta de que eles vão ver Jesus voltar. Para eles, você vê, da concepção deles de criança, eles falam assim, o mundo não tem mais para onde ir, Jesus precisa voltar. Né? Então, essa fé tão genuína da criança que fala assim, eu vou ver Jesus voltar. É importante dessa Vai urgência, ser né? no meu tempo, é rápido, não vai demorar mais. É importante essa urgência, Sim, né, pastor? e isso é fundamental e não podemos esquecer que nós só esperaremos Jesus durante um tempo, que é a nossa vida. Esse é o tempo máximo que esperaremos e é o único tempo que temos. Então, devemos viver para apressar enquanto aguardamos. Senso de urgência. E o evangelho, ele tem um poder transformador. À medida que a gente espera e apressa, a gente é transformado. Amém. Muito bom, Leonardo. Vamos dar aquele fechamento da lição? Vamos lá. E sexta-feira, de fato, é isso, né? Faz um resumo de tudo que a gente falou aqui. Como o título da lição é Reconciliação e Esperança, né? Nós não conseguimos nos reconciliar com Deus por nós mesmos, né? Como o pastor colocou aqui logo no início, né? Nós não conseguimos olhar para a lei de Deus e nos justificarmos só por ela ali, né? Então nós dependemos de Cristo e como o verso para memorizar colocou, né? Ele se fez maldição por nós, né? E em Deuteronômio é dito, né? Maldito aquele que é pregado no madeiro, né? E Jesus foi feito maldição por nós, né? Se fez pequeno, né? Como o pastor colocou aqui, para vir nesse mundo viver por amor nós, para que nós, né? Como a lição também colocou, pudéssemos permanecer nele até a volta, né? Permanecermos firmes. E Deus ele vai aperfeiçoando, né? A cada um de nós conforme o seu caráter, conforme a nossa fé vai fortalecendo a cada dia e vai evoluindo ali. Então, a nossa certeza na salvação, ela vem com esse crescimento, essa maturidade, né? O que eu fazia antes, hoje eu já não faço, né? Porque não vejo mais sentido, porque Deus aperfeiçoou o meu caráter. E deve continuar dessa forma, né? Os exemplos que a Lívia colocou também aqui da criança, né? Conforme ela vai aprendendo, ela vai ficando perfeita naquele passo, né? Começa a andar meio torto, caindo ali, mas daqui a pouco já está correndo, já está andando com perfeição. E assim nós devemos ser também na fé, né? Crescer, aprender, cada dia mais aprender, praticar, e naquilo que a gente aprender,
com todo o nosso coração, colocar em prática, né? Amém, amém. Enquanto você falava, me veio um verso, né, uma passagem que para mim me fala muito, que está em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim, né? Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Mas a gente conversa assim, mas como assim, Paulo? Você escreveu para Tiago, mas como é que eu vou alegrar nessa tribulação? E ele fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Ou seja, a passar pela perseverar na tribulação nos tornará pessoas maduras e íntegras. E aí às vezes você fala, poxa, mas eu não estou tendo sabedoria para passar por essa tribulação. Paulo segue aqui dizendo, e se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Mas uma coisa importante, quando você pedir, diz aqui, ó, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Então, quando você pede sabedoria, você já agradece, fala, eu recebi sabedoria. E vamos avançando. E no final do versículo 12, de Tiago 1,12, diz aqui, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então é isso, a gente vai avançando, perseverando, nos tornando cada vez mais íntegros, cada vez mais completos, pedindo sabedoria e recebendo a sabedoria do alto, e no final, a coroa está certa. Amém. Então agora para fechar, pastor, você pode fazer uma oração para nós? Oremos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela reconciliação. Muito obrigado pela restauração que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Conceda-nos a graça de dia a dia irmos nos aperfeiçoando, mesmo em meio à fraqueza. Que as provações sirvam para nós como instrumentos para o nosso crescimento também. E quando precisarmos de sabedoria, Senhor, concede-nos a graça de termos essa sabedoria vinda de Ti, que é a fonte de toda ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bom, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. Você que já nos assiste já sabe que eu vou fazer um desafio. Se você gostou, e eu sei que você gostou, você está aqui até agora, compartilhe esse conteúdo para pelo menos 10 contatos. Vamos juntos levar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. Não deixe de deixar a sua curtida, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque o nosso conteúdo, sempre que chega um conteúdo novo, os nossos cultos, a classe dos professores, você vai ser notificado aí no seu aparelho e é uma maneira da gente estar mais próximo. Então, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Convide, compartilhe e até o próximo programa. Um abraço